primeiro livro dentro do Novo Testamento, escrito por Levi, também chamado de Mateus, um dos 12 apóstolos, que outrora era cobrador de impostos, mas Jesus o transformou para ser um ganhador de almas e um dos escritores de textos sagrados. Está escrito assim no versículo de número 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos falar todos juntos? No 3, 1, 2, 3. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém? Amém. Queiram sentar, meus irmãos. Nós vemos agora o terceiro versículo, trazendo uma frase bastante curta e objetiva na oração. Se nós pararmos para pensar acerca da oração do Pai Nosso, a gente vai ver que Jesus trouxe uma oração muito breve como ensino para os discípulos. E pela brevidade desta oração, muitos de nós conseguem recitá-la de cor. Muitos de nós conseguem recitá-la de uma forma rápida e prática. Mas apenas recitar a oração não é suficiente. O que na verdade se faz necessário é nós meditarmos e compreendermos a profundidade desta oração. Eu já falei sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, já orei acerca da sua paternidade e do fato do seu nome ser santo. E hoje eu quero falar sobre esta petição, porque isso aqui é uma petição. Senhor, nos dá o pão de cada dia. E Jesus está ensinando os seus discípulos a fazer este pedido a Deus em seu nome. Mas eu quero falar nessa noite sobre o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que supre, o Deus que sustenta, sobre o pão de cada dia, a nossa necessidade. É claro que nós poderíamos entrar aqui de uma forma ainda mais profunda, falando acerca da palavra de Deus como o pão de cada dia, mas eu não vou entrar nesse mérito nesta noite. Eu quero ficar mais no âmbito físico, na mensagem nesta noite focada no Deus da provisão. Este era o primeiro ponto, focado dentro desta mensagem. Depois nós podemos trazê-lo para o meio espiritual também, para que nós possamos entender que Jesus está levando os discípulos das necessidades físicas para as necessidades espirituais, quando no versículo 12 ele vai falar acerca do perdão. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é por que há uma necessidade de rogar a Deus acerca do pão de cada dia. Pão fala de sustento, pão fala de mantimento, pão fala de provisão. Só para que você entenda, esta oração foi feita há cerca de 2000 anos atrás, um pouco menos de 2000 anos atrás. E ainda hoje, com a evolução do mundo em que nós vivemos, esta oração continua sendo necessária. E eu poderia até mesmo dizer que hoje esta frase, ela está tão gritante quanto nos tempos de Jesus. Você quer entender por quê? No mundo inteiro, a crise alimentar, a crise de pão, ela tem se intensificado durante o 6º ano consecutivo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, publicado agora no dia 16 de maio, pelo 6º ano consecutivo, a crise alimentar tem intensificado no mundo e em cerca de 53 países existe necessidade de pão. A desnutrição grave afeta 38 milhões de crianças. Isso, a nossa realidade atual. Esses dados são referentes aos dados levantados em 2024. 38 milhões de crianças estão em zonas de crise.
passando por desnutrição. 1,9 milhão de pessoas atingiram um nível catastrófico, chamado de catastrófico de fome, porque é considerado o nível mais alto, onde a pessoa literalmente não tem o que comer. E eu quero acreditar que pelo menos você já fez no dia de hoje 3 refeições. Então você está entre o topo, o nível mais alto das pessoas mais bem-sucedidas, das pessoas mais abençoadas, das pessoas mais abastadas sobre a face da terra. Você pode não ter parado para pensar nisso, mas enquanto você tomou o seu café da manhã, você comeu o seu almoço, você tomou o seu café da tarde, antes de vir para o culto, existem em várias partes do mundo pessoas, jovens, adultos, velhos e crianças que não comeram uma migalha de pão. É a realidade do mundo em que nós vivemos. Em países como a faixa de Gaza, Mali, Sudão e Iêmen, quase 38 milhões de menores de 5 anos ficaram gravemente desnutridos. Conflitos, crises econômicas, eventos climáticos são apontados como os principais causadores da fome em todo o mundo. Mas, irmãos, eu quero frisar aqui algo que a ONU não frisou: o afastamento de Deus. Eu vejo como o maior agravante de tudo isso. Quando nós olhamos para esses países, e isso não é claro, uma desculpa totalitária, mas nós podemos observar que grande parte de todas essas populações, isso aqui não está citado em muitos outros países, como muitas regiões da África, em muitos desses países, e alguns deles dentro do chamado Janela 1040, onde o Evangelho de Cristo é extremamente proibido. Nem a Bíblia pode entrar, quanto mais se falar de Deus e de Jesus Cristo. Sempre, desde o início da humanidade, o afastamento do homem de Deus trouxe consequências reais e consequências gravíssimas para o ser humano, e a fome é uma delas. O afastamento de Deus vai trazer muitas necessidades para as pessoas. A fome é uma delas. Se você já passou fome, que é diferente de sentir fome, que geralmente nos cultos de sábado à noite, quando o pastor se alonga um pouco mais, o crente começa a sentir fome. E aí os irmãos da cantina ficam felizes, porque sabem que vai vender um pouquinho mais. Isso não é passar fome. Isso é você começar a sentir a necessidade de alimentar-se. Passar fome é você sentir essa necessidade de se alimentar. E essa necessidade passa porque você não alimentou. Depois ela volta mais intensa, depois gera dor de cabeça, depois te gera fadiga, te gera cansaço, vai gerando uma desnutrição, uma subnutrição, que vai poder conduzir até mesmo à morte. Consome todas as reservas de calorias, de energia que você tem no corpo, e te leva para um estado cadavérico, onde a pessoa fica esquelética, porque não consegue alimentar, não consegue sustentar. A fome é algo tão terrível que leva o ser humano a praticar coisas que ele jamais imaginaria fazer. Pessoas que são capazes de realizar coisas que você nunca imaginou fazer. Por causa da fome, as pessoas se submetem a fazer. Eu poderia citar aqui algumas questões, mas eu acho que não é conveniente, porque isso não é saudável. E nós não estamos aqui para dar ênfase à fome, mas sim ênfase ao Deus que mata a fome, ao Deus que supre a necessidade. Mas a Bíblia deixa exemplo para nós acerca dessa realidade, vivida ao longo da história do povo judeu e da igreja cristã.
Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ver um momento da história muito interessante que acontece na cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte. Samaria é a capital do Reino do Norte, o Reino de Israel, onde 10 tribos estão localizadas, e essa capital governa essas 10 tribos. Só que, segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 24, vai dizer que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, um povo pagão que não temia ao Senhor, porém um povo bárbaro, um povo forte com um grande exército, eles sobem, ou seja, eles se deslocam da Síria até Samaria e cercam a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era murada para trazer proteção ao povo que estava lá dentro. E o que acontece? Ben-Hadad cerca esta cidade com seus exércitos numerosos como a areia da praia. E agora quem está dentro de Samaria não pode mais sair, e quem está fora de Samaria não pode mais voltar. E a Bíblia vai dizer que os anos vão passando e vai chegar um momento em que a cidade consome toda a reserva de mantimento. E quando esse momento acontece, a Bíblia diz que eles começaram a vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. A venda disso aqui não era para nada mais, nada menos do que saciar a fome de pessoas que estavam desesperadamente famintas. Mas a Bíblia vai dizer que, ao passar o rei pelo muro da cidade e contemplar aquela situação, a Bíblia vai dizer que as mulheres, alguém começa a gritar: ó rei, acode-me, ó rei, ajuda-me, ó rei, vem me socorrer. E aí o rei pergunta a ela: o que está acontecendo? O que eu posso fazer por você? Nós estamos cercados, não tenho o que fazer, mas o que é que você tem? E ela disse: essa mulher que está comigo disse para mim assim: me dá aqui o seu filho, vamos cozinhar o seu filho e vamos nos alimentar, e amanhã nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o meu filho e vamos cozinhar e vamos nos alimentar para que não morremos de fome. Olha o ponto que essas mulheres chegaram diante da situação de fome. Você acha que seria capaz de fazer isso? Eu acho que não. Mas eu não duvido que existem muitas pessoas no mundo que são capazes. Matam seus filhos por muito menos, esquartejam seus filhos por muito menos, espancam seus filhos por muito menos. O que seria preparar um guisado de filho? Só que ela disse assim: mas no outro dia, a mulher negou o seu filho, ela escondeu e não deixou que o preparássemos. Que o Senhor nos defenda e julgue a minha causa. A Bíblia diz que o rei ficou tão enfurecido, tão espantado diante dessa situação, que ele rasga as suas roupas, ele traz cinzas sobre a sua cabeça, e ele vai entrar num momento de desespero muito grande. Porque como rei de Samaria, como rei de Israel, ele não podia fazer nada para mudar aquela situação. E ainda pior, agora ele culpa o profeta de ser o causador deste mal. O profeta é o causador desta fome que está gerando em Samaria. Não são poucas as pessoas no mundo em que nós vivemos que diz que a culpa da economia, que diz que a culpa das catástrofes, a culpa das guerras é da igreja, é dos crentes, é dos cristãos. Existem pessoas que nos acusam, querendo jogar sobre nós o fardo de uma culpa que não é nossa, não é e nunca foi. Outros querem debitar isto na conta de Deus.
É culpa de Deus, porque Ele pode mudar a situação. Deus está disposto a mudar a situação, mas Ele espera que o homem se arrependa dos seus pecados, porque muitas vezes isto vem como forma de juízo, de justiça de Deus sobre a face da terra. A fome não é simplesmente o fato de falta de alimento, porque isso não existe nessa terra. Enquanto pessoas do outro lado do mundo estão morrendo de fome, sistemas e órgãos em outros países estão limitando, o consumo da alimentação. Se sobra alimentação lá no restaurante, na lanchonete, não pode dar para ninguém se alimentar, precisa jogar fora. Quantas casas, irmãos, que a mulher prepara o almoço, a família come aquele almoço, talvez uma terça parte daquele almoço, o que sobra vai tudo fora. Então não é falta de alimento, o problema é que as pessoas se afastam de Deus e o pecado domina, e quando o pecado domina, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai gerar uma diferença social, onde alguns têm de mais e outros têm de menos. E aí vem governos tentando trazer uma solução, mas essa solução nunca chega e nunca existe, porque a real solução está apenas em Deus. As mulheres recorreram ao rei, mas o rei não pôde ajudar. Só que Deus, olhando para aquela situação, disse: já basta, o povo já está quebrado o suficiente, vamos mudar essa história. E aí o capítulo 7 vai apresentar agora o Deus da provisão, o Deus que é capaz de mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Agora no capítulo 7 a Bíblia vai dizer assim: então disse Eliseu, o profeta do Senhor: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Veja que ele traz o mesmo conceito de pesos e medidas. Ele traz o mesmo conceito, só que agora, ao invés de cabeça de jumento e esterco de pombo, haveria então coisas que o povo se alimentava, a farinha e a cevada. Haveria agora a porta de Samaria. Mas a Bíblia diz no versículo 2 que um capitão, em cuja mão o rei se encostava, ou seja, alguém que estava muito próximo do rei, era talvez um amigo íntimo do rei, além de ser um capitão do seu exército. Ele disse o seguinte: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, acaso poderia se fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Esse homem duvidou que ainda que Deus abrisse janelas no céu, não teria como suprir a necessidade de Samaria, porque era muito grande. Mas meus irmãos, quando a necessidade bate a porta do povo de Deus, quando a necessidade bate a porta do crente, Deus começa a mover no céu, e quando Ele move no céu, o movimento na terra acontece. E Deus não trabalha na ótica humana, Deus trabalha na contramão das nossas visões, do nosso entendimento, da nossa compreensão. O homem disse: ainda que se abrisse uma janela do céu, não teria provisão, mas Deus disse: eu vou usar leproso para vocês verem, porque eu sou Deus do céu e da terra, sou Deus que muda a história. E muitas vezes a provisão vem na nossa casa, dos lugares mais improváveis, de onde nós jamais esperaríamos. Deus tem a provisão para nós. Enquanto Samaria era cercada, o exército de Ben-Hadad era abastecido, porque para o exército ficar acampado durante tanto tempo ao redor de um reino, ele tinha que ser abastecido continuamente. Então o exército de Ben-Hadad tinha abundância de víveres. O exército de Ben-Hadad tinha muito alimento, só que estava do lado de fora de Samaria 4 leprosos, homens que, segundo o conceito da lei judaica, não podiam ficar na sociedade, porque a lepra era transmissível. Então eles tinham que ficar do lado de fora das muralhas, esperar um tempo até se curar da lepra e voltar para que o sacerdote avaliasse, e então eles fossem reintroduzidos na sociedade.
E esses leprosos olharam um para o outro diante daquela situação, sem saber o que estava acontecendo em Samaria de fato. E eles disseram assim: ei, nós estamos aqui leprosos e nós vamos morrer. O exército de Samaria está aí cercando a cidade. Nós não podemos entrar. E mesmo que nós entrássemos, não tem alimento para nós. Quer saber de uma coisa? Vamos para o meio do exército, porque lá tem alimento. E se o exército nos poupar e nos alimentar, vivemos. Se o exército quiser nos matar, morreremos. Ou seja, nós estamos numa situação que para nós não tem mais outra saída, não tem outro meio. Vamos lá. Só que o que eles não sabiam é que eles estavam sendo instrumentos de Deus naquele momento. E a Bíblia diz que ao entardecer eles começaram a se dirigir ao acampamento daquele exército. Enquanto os leprosos caminhavam, Deus desceu na terra. Eu vejo isso, irmão Gilmar, Deus descendo na terra. Porque aquele grande exército de Ben-Hadad não poderia ser atemorizado pelos passos de 4 leprosos, famintos, miseráveis, que por certo mal arrastavam seus pés naquele chão empoeirado. Só que o exército de Ben-Hadad começou a ouvir como que tropel de cavalos e carruagens, e eles começaram a comentar um ao outro: por certo, o rei de Samaria alugou os reis das terras vizinhas do Egito, de outros lugares, e estão vindo contra nós. Nós não estamos preparados para enfrentar estes exércitos. O que é que nós vamos fazer? Não dá tempo de levantar acampamento, vamos fugir para preservar a nossa vida. E a Bíblia diz que eles bateram em retirada, deixaram suas tendas, deixaram seus cavalos, deixaram seus jumentos, deixaram o alimento, deixaram tudo para trás e fugiram daquele lugar. Quando os leprosos chegam no acampamento, eles encontram o acampamento vazio. Eles entram numa tenda, não tem ninguém. Entram noutra tenda, não tem ninguém. Tem comida, eles começam a se fartar, começam a comer. Você sabe aquela pessoa faminta que ela pega comida e ela mal mastiga, ela vai botando para dentro para saciar aquela fome com tanto ímpeto. De repente eles param e dizem: ei, espera aí, nós estamos aqui nos fartando, mas lá o nosso povo em Samaria, ainda que nos rejeitou por sermos leprosos, eles estão morrendo de fome. Não vamos deixar só para nós, não vamos deixar para amanhã, porque quem sabe amanhã nós dois não estaremos mais aqui. Vamos agora, vamos a Samaria. E eles vão a Samaria, avisam, o rei manda abatedores para ver se realmente o exército havia saído do acampamento, e eles vão até terras longínquas. Não encontram mais nenhum soldado e voltam e dizem: ó rei, é verdade o que os leprosos estão dizendo, o acampamento está lá, cheio de provisão, cheio de providência. E a Bíblia diz que aquele homem que duvidou do poder de Deus estava à porta de Samaria. Quando o povo ouviu que tinha alimento suficiente para eles, eles saíram numa descambada, eles saíram como uma manada de animais, e eles pisoteiam aquele soldado, derrubam ele no caminho, pisoteiam, e ele morre para se cumprir a palavra do profeta: você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer da provisão de Deus. Aleluia. Muitos duvidam do que Deus é capaz de fazer e passam suas necessidades, mas aquele que crê verdadeiramente viverá a provisão do Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus da provisão. Davi reconhece essa providência de Deus. No Salmo de número 37, verso 25, ele diz assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a certeza daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Quantos pais cujos filhos casaram e saíram de casa não se preocuparam: será que meu filho tem o que comer? Será que a minha filha tem o que botar na mesa? Eles estão começando agora, eles pegaram o emprego agora, tem tantas coisas para pagar, existem tantas preocupações. A gente muitas vezes nem imagina o que as pessoas estão passando e estão vivendo. Mas por mais simples que seja a nossa alimentação, nós temos comida. E aí às vezes para nós soa estranho dizer: eu vou rogar a Deus para prover o pão de cada dia na minha casa, quando eu tenho pão em abundância, quando eu tenho fartura. Eu me lembro que uma vez, antes de sairmos para a obra, estávamos em Vitor Meireles, e um dia eu e minha esposa combinamos de fazer uma visita para uma família, para uns irmãos que congregavam conosco na igreja. Eles não tinham falado nada,
Era um casal com 2 filhos, com 2 adolescentes dentro de casa. E eu disse para ela: mas nós não vamos de mãos vazias, vamos preparar uma cesta básica. Nós fomos no mercado, fizemos uma compra, preparamos uma cesta básica bem caprichada e fomos visitá-los. Chegamos na casa, cumprimentamos, entramos, conversamos um pouco. Eu disse para ele assim: irmão, a gente veio aqui para fazer uma visita para vocês, viemos para orar com vocês, mas nós trouxemos algo para vocês, se vocês aceitarem. Trouxemos aquele alimento para dentro. O irmão começou a chorar, e ele foi no armário e ele disse: olha aqui, irmão, eu não tenho nada no meu armário. Abriu os armários, abriu as portas, abriu os gavetas, não tinha nada. Não tinha azeite, não tinha vinagre, não tinha farinha, não tinha bolacha, não tinha nada. Eles tinham comido, consumido tudo o que tinha e não tinha mais provisão. Mas o Deus que vê o crente nas suas necessidades sempre vai tocar no coração de alguém que é sensível à voz do Espírito Santo para prover na casa do necessitado. Deus sempre vai prover. A providência de Deus é algo sobrenatural. Nós podemos observar no Antigo Testamento, pelo menos, a providência na casa de 2 viúvas. O primeiro livro de Reis, o capítulo de número 17. Você conhece a história. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, a gente poderia ler a partir do versículo 8 até o versículo 16, mas eu quero ficar apenas no versículo 16, que diz assim: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Mais uma vez, irmãos, a fome assolando, e agora era pela falta de chuva, catástrofe natural, que na verdade era uma provisão de Deus, porque através do ministério de Elias, ele havia dito que o céu iria fechar e não daria mais chuva. Cerca de 3 anos e meio já não chovia mais, e como o povo dependia da agricultura, não tinha mais alimento. Esta mulher viúva não tinha mais provisão, ela não tinha mais nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Só que Elias também estava na seca, Elias também estava na necessidade. Antes de Deus prover na casa da viúva, Deus havia provido na beira do rio. Os corvos traziam alimento para Elias. Eu poderia entrar aqui na questão o que os corvos simbolizam, mas vamos deixar para uma outra mensagem. Os corvos trouxeram alimento para Elias, até que o ribeiro de Querite secou. Quando o ribeiro seca, Deus diz para ele: sai daqui e vai a Sarepta, a casa de uma viúva, e ali eu vou te sustentar. Quando ele chega, a Bíblia diz que a viúva está juntando gravetos, uns poucos gravetos, para fazer um bolo, para preparar um pão com aquele pouco de alimento que ela tinha. E quando Elias pede esse alimento a ela, ela diz: olha, eu não tenho nada para te oferecer, eu vou fazer aqui um bolo e eu e meu filho vamos comer e depois vamos esperar a morte. Não tem mais solução, não há onde ir buscar alimento. Então Elias faz um desafio e diz para ela assim: vai, faz conforme a tua palavra, mas traz primeiro para mim comer. A primícia é do Senhor. A primícia é do Senhor. Elias aqui é um representante do reino sobre a face da terra. Ele poderia ter dito: vai, sacia a tua fome, a fome do teu filho, porque eu estou vindo alimentado pelos corvos, está tranquilo para mim, eu espero. Ele disse: não, vai, mas faça primeiro para mim, porque eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. A farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai se esgotar. A mulher creu na palavra do homem de Deus, fez, trouxe para ele. E depois a farinha não acabava, o azeite não acabava. E aí o versículo 16 vai dizer: da panela a farinha não se acabou,
e da botija o azeite não faltou. Deus proveu naquela casa a multiplicação da farinha e do azeite todos os dias. O segundo livro de Reis, capítulo 4, nós vamos ver agora uma segunda viúva também, sendo agora suprida a sua necessidade pelo próprio Deus, através do ministério de Eliseu, o moço de Elias, que dá sequência nesta obra extraordinária do ministério profético. Segundo Reis capítulo 4, eu quero ler no versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa mulher pede socorro ao profeta, o homem de Deus, e disse: olha, o meu marido era teu servo, servia ao Senhor, temia ao Senhor, mas ele morreu, e alguns compromissos que ele tinha ficou, e agora os credores estão querendo vir levar meus filhos, está faltando na minha casa a providência. Ela estava dizendo assim: eu não estou deixando de dar de comer para os meus filhos, mas eu estou deixando de pagar a dívida. E essa, queridos, é uma grande realidade de uma grande parte da população brasileira. Ter que deixar de pagar os seus compromissos, de honrar seus compromissos, para não faltar o pão sobre a mesa. Mas daqui a pouco se deixa de honrar os compromissos, se perde a credibilidade. Vai virando uma bola de neve, vai virando uma dificuldade tão grande. E muitas pessoas entram por esse caminho que não conseguem mais desembaraçar as questões. E quantas pessoas são levadas até mesmo ao suicídio, porque olham ao seu redor e só vê embaraço, dívidas e contas. Quantas pessoas entram para o mundo da criminalidade para não deixar os seus filhos passar fome. A necessidade bate à porta da casa, e quando você não abre, muitas vezes ela arromba. Ela entra com tudo. Ah, pastor, mas eu sou crente. Olha, muita gente em Samaria era crente, mas a necessidade vem também na vida do crente. Às vezes nós descuidamos, às vezes nós relaxamos na administração, às vezes a gente deixa de confiar no Senhor, e a gente entra por um caminho embaraçoso, e precisa da misericórdia de Deus, e nós precisamos recorrer a Deus. Foi o que essa mulher fez. Ela foi buscar o homem de Deus para ter uma resposta, para ter alguma coisa, e ele pergunta: o que é que tu tens em casa, mulher? E ela relata dizendo: eu não tenho mais nada, eu não tenho farinha, eu não tenho cevada, eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija, é o que sobrou. Eu estou num beco sem saída, não tem mais solução, eu preciso de uma intervenção divina. E aí o homem de Deus dá a receita para ela: vai aos teus vizinhos, pede botijas emprestadas, não poucas, não vai com pouca fé, tenha bastante fé, coloque a sua fé em ação, peça bastante vasilhas, o quanto você conseguir. Depois entra na tua casa, fecha o teu quarto, fecha a porta e entra lá. Por isso que Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. A providência muitas vezes vem no secreto. Irmão, você não precisa ir para o Facebook e colocar lá: eu e a minha casa estamos passando necessidade. Você não precisa colocar lá no Instagram: se algum crente fizesse realmente a obra de Jesus e viesse trazer uma cesta básica. Não, você não precisa botar em rede social nenhuma. Você não precisa ficar ligando para os irmãos, mandando mensagem de WhatsApp: ei irmão, preciso disso, preciso daquilo. Comece a colocar diante do Senhor. Pare de ficar mendigando. Vá à presença daquele que tudo pode na sua vida.
aquele que muda qualquer situação. E a Bíblia diz que ela entra no quarto e começa a deitar azeite nas vasilhas, vai deitando, e todas as vezes aquele azeite não acabava, as vasilhas enchiam. Você sabe a história. E no final ela vai ao homem de Deus e diz: olha, eu fiz como você mandou, todas as botijas estão cheias, e o que eu devo fazer agora? Coloca a tua vida em ordem, ele disse. Vende esse azeite, paga as dívidas. Ele não disse para ela: vende o azeite, pega teus filhos e vai para a padaria, vai para o shopping, vai para o parque, vai para a lanchonete, vai para o restaurante, vai para o espeto corrido. Vende o azeite e paga as contas. Coloca a tua casa em ordem primeiro, depois você e os seus filhos, olha que a provisão não era pouca, vivam do resto. Muitas pessoas passam necessidade, irmãos, porque quando estão um pouquinho bem, esquecem de cumprir as obrigações. Quando estão na pendura, quando estão na necessidade, fazem até propósitos com Deus. Ah, se o Senhor fizer, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando a prosperidade chega, quando a bonança chega, se esquece de tudo e de todos. Ah, se o Senhor me der um carro, eu vou poder fazer a tua obra. Quando o Senhor dá um carro, ele está todo fim de semana na praia, está todo dia de culto no shopping, e ele nunca mais aparece na igreja. E é por isso que às vezes Deus não dá, às vezes Deus até tira. Só que Deus é tão longânimo e misericordioso que Ele não faz como nós faríamos. Ele continua abençoando, porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que às vezes a gente faz voto e a gente nem sabe o que está falando. Ele sabe que às vezes a gente faz propósito e nem para refletir no propósito que estamos fazendo. Então Ele é um Deus da provisão, que em todo o tempo está disposto a nos ajudar. Nós podemos ver Jesus operando a multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão, em Mateus capítulo 14, versículo 13, versículo 21. Depois nós vemos Jesus ensinando sobre a solicitude da vida, em Lucas capítulo 12, versículos 22 ao 24, ele diz: ei, vocês não devem ficar preocupados, aflitos demais com o que haveis de comer, haveis de vestir. Olhem para os corvos, para as aves, eles não semeiam, não juntam em celeiros, e o Senhor as alimenta todos os dias. Vocês valem mais do que esses passarinhos. Vocês valem mais do que esses passarinhos. Jesus ensinou na oração: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu poderia falar de tantas outras provisões, José no Egito, o povo no êxodo, no deserto, o maná que vinha do céu. Existem inúmeros exemplos, irmãos, mas isso não se esgota nesta noite. O que eu quero que você entenda é que quando você ora: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você está orando pela provisão de Deus, não só na sua vida, não só na sua casa, mas no meio da sua família, na nação onde você está. Se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus ouvirá nos céus, perdoará os pecados, sarará a terra, ou seja, trará provisão. Eu oro, irmãos, muitas vezes eu tenho orado para Deus abençoar as lavouras, para Deus abençoar os pecuaristas, os agricultores, os grandes fazendeiros. São eles que produzem o arroz que você come, são eles que produzem a carne que eu e você comemos, são eles que produzem os cereais que nos alimentam, são eles que produzem o gado que dá o leite que nós colocamos na mesa, colocamos para os nossos filhos. Nós temos que orar por eles. O pão nosso de cada dia não é uma oração para ser feita por alguém que está se balançando numa rede, descansado, dizendo assim: eu tenho fé, eu não preciso trabalhar, eu sei que se eu orar Deus vai mandar o alimento, assim como mandou para Elias lá no Ribeiro de Querite. Quem sabe daqui a pouco vem um corvo voando com um pequeno bico e diz: está aqui a provisão que Deus mandou para você. Esquece, meu irmão, porque isso não vai acontecer. O pão nosso de cada dia é dado a você quando Deus te abre porta de emprego,
O pão nosso de cada dia é dado a você quando você cumpre seu horário de trabalho, quando você cumpre com suas obrigações, quando você compra e paga, quando você dá a palavra e cumpre, quando você é fiel a Deus. Este é o pão de cada dia que Deus vai abrindo as portas. Alguém pode olhar para você e dizer: não vai dar certo, mas Deus está olhando e dizendo: vai sim, porque é eu que estou com Ele, é eu que vou à frente, eu vou suprindo, eu vou tirando os embaraços. Era para muitos ter entrado na sua frente, mas Deus tirou todos do caminho e colocou você. Era para outros ter tomado esse lugar, mas Deus tirou eles do caminho e colocou você. Esse é o Deus da provisão. Outros tinham esse projeto, mas eu disse: não, o projeto é do meu filho, é ele que vai chegar primeiro. É assim que Deus faz na nossa vida. O pão de cada dia é suprido. Mas pastor, e se eu passar por uma crise, por uma necessidade? Creia que Deus vai entrar com providência. Um grande homem de Deus na história da igreja, chamado George Miller, na Inglaterra, em 1834. George Miller foi um ícone da fé, conhecido como o pai dos órfãos. Fundou inúmeros orfanatos e atendeu mais de 10 mil órfãos na Inglaterra. George Miller fundou esses orfanatos e atendeu esses orfanatos sem nunca pedir R$1 para ninguém. Tudo que George Miller conseguia, ele conseguia em oração. Dizem que ele leu a Bíblia quase 200 vezes, inclusive muitas delas totalmente de joelhos, prostrado diante do Senhor. Tudo que ele fazia, ele orava. E ele disse: o meu alimento é a oração. Eu cumpro o que o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Nós estamos falando de oração. O pão nosso de cada dia precisa estar em nossas orações. Eu já falei sobre a oração de gratidão, e o pão também precisa estar lá dentro dela. A provisão de Deus de cada dia. Uma certa manhã, George Miller estava num de seus orfanatos, e segundo os historiadores era no primeiro orfanato. 300 crianças estavam ali, necessitadas e totalmente dependentes dele. Quando de repente entra na sua sala uma governanta do orfanato e disse: George, daqui a pouco as crianças precisam sair para a escola e nós não temos pão. Nós não temos nada de pão para alimentar as crianças. Elas vão todas ter que sair de casa sem se alimentar. Não tem mais pão. E segundo os historiadores dizem, na biografia de George Miller, que ele vai até a sala com essas crianças, reúne as crianças e diz: ei crianças, daqui a pouco o café da manhã vai ser servido. Vamos orar e vamos agradecer. E a sua oração foi muito simples: Pai, eu quero te agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor tem dado a nós. Uma oração muito simples, muito objetiva, mas carregada de muita fé. Ele mal termina de fazer a oração e alguém bate a porta. Quando vai abrir, é o padeiro da cidade. Disse assim para ele: George, essa madrugada eu estava fazendo pão às 2 da manhã e Deus falou comigo que eu deveria trazer pão aqui para você, para o orfanato. Aqui está uma carroça de pão, daqui a pouco vai chegar mais uma. Quando ele entra para dentro, recebendo aquele homem, outra pessoa bate a porta. Era o leiteiro da cidade. Disse: ei George Miller, a minha carroça quebrou, eu não tenho mais como fazer a entrega do leite nesse dia, ele vai estragar, ele vai azedar. Você não tem os moços para me ajudar a carregar esse leite e trazer aqui para alimentar as suas crianças? Esse era o Deus que George Miller servia. Esse é o Deus que eu e você servimos. Quando nós oramos, a resposta é certa. Aleluia. Então não tema diante das adversidades. Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão de cada dia, e o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades. Ele não vai deixar faltar sobre a sua mesa. Você vai poder dizer: fui moço, hoje eu já sou um crente velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos estar de pé, meus queridos, e vamos orar nesta noite. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Mas eu quero também convidar você a vir à frente. Talvez você que não tem vivido esse momento de intimidade com o Senhor, você que não tem conseguido confiar inteiramente nele, talvez você tenha passado tantos perrengues, como a gente diz no nosso linguajar simples, tantas lutas, tantas aflições, tantas necessidades.
Talvez algumas vezes você tenha abrido a despensa ou a geladeira e dito: Senhor, está acabando tudo, eu não posso me endividar mais, eu preciso de providência, eu preciso de provisão. Talvez você tenha vivido alguns momentos em que você diz assim: se Deus não entrar com providência, não vai ter jeito, não vai ter solução. Eu quero convidar você a vir à frente e exercitar a sua fé, porque a partir de hoje as portas que estavam fechadas, elas vão se abrir. A partir de hoje os céus que estavam fechados vão se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu estou pregando sobre Jeová Jiré, o Deus da provisão, o mesmo Deus que instigou o coração do pai Abraão, quando seu filho disse: pai, está aqui o cutelo, o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? E a resposta sábia de um homem temente a Deus disse: Senhor, meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Deus proverá na sua casa, Deus proverá na sua família, Deus proverá na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, Deus proverá. Esse é o Deus da provisão, que nos ensinou a nos lembrar de pedir quando nós estamos necessitados o pão de cada dia, para que não venha faltar o alimento sobre a mesa, para que não venha faltar a provisão em nossa casa. E se você ainda não conhece esse Jesus que é a providência, que é a provisão, que multiplica, que faz acontecer, e quer entregar a sua vida a Ele nessa noite, se você quer entregar a sua vida para Jesus e estar sob os cuidados dele, talvez você está parado na caminhada, afastado do caminho do Senhor. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de voltar à presença de Deus. Se você deseja fazê-lo, faça agora, para você viver a intensa realidade da providência de Deus na sua vida. Aleluia. Que Deus conceda mais uma oportunidade. Vamos orar, meus irmãos. Aqui estão vidas aqui à frente, e Deus conhece a necessidade de cada um. Esse Deus vai mudar o quadro, vai mudar a história. E eu não estou falando isso para emocionar ninguém, eu estou falando isso com convicção. Eu sei o Deus que eu e você servimos, eu sei o Deus que abre portas, eu sei o Deus que supre. E é por isso que eu falo com convicção nessa noite: Deus há de fazer, em nome de Jesus. Obreiros podem descer, orar sobre os irmãos. Pai, eu quero aqui, Senhor, neste momento, elevar a Ti a minha oração, primeiramente de gratidão pelo pão de cada dia que tem suprido em nossos lares, mas como o Senhor tem se mostrado Deus misericordioso e bondoso, e assim como fizeste na vida de George Miller, acrescentando a sua fé ao ponto de, antes de ele receber a bênção, já agradecer por ela, porque tinha uma convicção no seu coração. Assim também eu quero, Senhor, que Tu aumentes a fé desses irmãos que estão à frente do Teu altar nesta noite. O Senhor sabe as suas necessidades, o Senhor sabe o que eles estão passando. Se a falta de alimento no lar, supre, Senhor, entra com providência, toca em nossos corações, para que possamos ser provedores do Senhor nessas vidas. Se eles estão passando por situações financeiras difíceis, Tu és o Deus da provisão, Pai. E nesta noite, fecha, Senhor, as portas de entrada do migrador, do portador, do devorador, e abre a porta de provisão no céu. Abre, Senhor, nesta noite a providência de abundância, de bênção, de prosperidade dentro deste lar. Abençoa, Senhor, o trabalho das mãos dos Teus filhos, porque muitas vezes o trabalho de muitos de nós parece ser insuficiente, mas quando o Senhor entra com providência, assim como na vida daquela viúva, o Senhor multiplica o azeite, para que seja possível vender, para que seja possível manter em dia as nossas obrigações. Entra com a Tua provisão, Senhor, e não te esqueça dos Teus filhos. Existe, Pai, uma necessidade dentro do lar, e o Senhor é o único que pode realizar, o Senhor é o único que pode fazer. Por isso nós oramos esta noite, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.